Está em casa, está me ouvindo? Pessoal, me escuta? Sim. Beleza. Ok. Pessoal, eu já iniciei a gravação, viu? Vamos retornar aqui para a gente relembrar a definição que foi dada, não é? Nós definimos um conjunto que é esse aqui, ó. Podemos começar, pessoal? Podemos começar? Obrigado. A gente definiu esse conjunto aqui. De preto não vai, né? L de VW é um conjunto. E quem é esse conjunto aqui? Tá certo? É o conjunto de todas as transformações lineares de V em W. Ou seja, quem é um elemento desse cidadão? Então, quando você pega um elemento aqui, tá certo? Você encontra uma aplicação linear T de V em W. Perfeito? Nós definimos nesse conjunto duas operações que são muito conhecidas nossas, como aquelas operações de soma de função e multiplicação. Perfeito? A gente definiu assim, se você pegar um T1 e um T2 pertencente a esse conjunto, tá certo? A gente definiu um novo elemento, assim, ó, T1 mais T2, que é a soma de dois operadores. Então, isso tem que ser uma aplicação de V em W. E a definição é simples, tá certo? A definição é simples. A gente pega um V aqui e associa T1 mais T2, é a nova função aplicada a V, que a gente definiu como sendo T1 de V mais T2 de V. Então, você vê que isso fica bem definido, porque esse cara aqui mora em W, né? Porque a T1 é uma aplicação de V em W. Esse cara aqui mora também em W. Portanto, a soma mora em W, porque é espaço vetorial. Beleza? Então, essa forma de definir a soma, que é a mesma que quando a gente define soma de funções, é uma forma eficiente de você construir, né? Dados dois elementos, você construir um novo elemento. Ou seja, quando você pega dois elementos desse conjunto, do L de VW, que é o espaço das transformações lineares, e soma,
esse novo elemento continua lá. Ele é uma transformação linear, certo? De V em W. Tá ok? Depois a gente definiu, então essa foi a primeira função que a gente definiu. A segunda função, que também é inspirada, né, é uma transformação, a gente pegou lambda pertencente aos reais e pegamos o t pertencente a esse espaço. E a gente definiu uma nova aplicação t, que vai viver em w, e definimos assim, lambda t. Quando você aplicar v, você coloca como definição lambda vezes t de v. Tem que, novamente, a definição fica bem posta, porque o t de v mora em w, né? O lambda é um escalar, então essa multiplicação mora em w, então isso mora em w. Então, realmente, você definindo dessa forma, você associou uma coisa daqui para cá. Obviamente que, tá certo? Isso aqui é linear, tá bom? E mora nesse cidadão. E aí, o que a gente concluiu, na verdade? A gente concluiu que esse cidadão, que é o espaço das transformações lineares, unido com essa soma que a gente definiu, e com esse produto escalar, isso é um espaço vetorial. É um espaço vetorial sobre R. Certo? Para mostrar isso, eu não vou azucrinar o juízo de vocês. O que é que a gente teria que fazer? Mostrar que é um espaço vetorial, mostrar que essa soma atende aqueles quatro axiomas, e que o produto também atende os quatro axiomas. Então, isso é imediato, a gente vai lá, faz a conta, tá certo? Ou seja, é comutativo, né? É associativo, a existência do elemento neutro. Quê? É a mesma conta, né? É a mesma conta. É a mesma conta. É porque ali a gente fez com funções reais, agora a gente está com uma coisa que é uma transformação de espaço vetorial, mas a forma de fazer a conta é a mesma. Então, ok? Muito bem. Então está aí esse novo conjunto, esse novo espaço vetorial, né, que é esse cidadão aqui, que é o conjunto de todas as transformações lineares. Ele é um espaço vetorial sobre R, se você definir essa soma e definir esse produto aqui. Ok? Bom, aqui é uma conta também boa de fazer. Eu não sei se vocês lembram o que é que significa isso, né? O que é que significa isso quando a gente tem um operador, uma transformação linear, e coloca esse conceito A e B aqui? O que é que significa isso aqui? Quem lembra? Isso é o quê? Não. Isso tem a ver com a matriz, né? Isso aqui é a matriz da transformação em relação às bases A e B, né? Lembra disso? Vamos só relembrar aqui. É assim. Você tem A, tá certo? Base de V. O conjunto A é uma base de V. O conjunto B é uma base de W. Perfeito? E a gente tem uma transformação linear T de V em W. Tá bom? O que é que nós chamamos? O que é que foi isso? Isso aqui é a matriz de T em relação às bases A e B. Certo? Isso é uma matriz. Como é que a gente encontra essa matriz, lembra? A gente calcula T de cada elemento dessa base. Ele está do outro lado. Quando eu pego um elemento de A, que é a base de V, calculo o T dele, ele vai estar em W. Portanto, eu posso escrever ele como combinação linear da base que está do outro lado. Perfeito? Os coeficientes é a primeira coluna da matriz. Certo? A gente fez essa continha por aqui já.
Quando você pegar o T de V2, o segundo elemento, aí novamente vai estar no lado de lá. Aí você tem uma base lá, escreve com combinação linear, os coeficientes, coloca como coluna, é a segunda coluna da matriz, tá certo? Então, isso aqui é uma matriz que você, tá certo, descobre pegando o T de cada elemento da base e escrevendo com combinação linear da outra. Perfeito? Muito bem. Então, aqui esse teorema é para relacionar o seguinte. Ele diz que se você definiu essa soma e você quer calcular a matriz do novo operador, ou da nova transformação linear, que é a soma, nas bases A e B, essa matriz aqui é dada pela matriz de T1 em relação à base A e B, somada com a matriz, tá certo? Ou seja, ou você determina diretamente da transformação quem é, ou se você conhecer a matriz de T1 com relação às bases A e B e, e conseguir encontrar a matriz de T2 com relação às bases A e B, é só somar as duas matrizes que dá exatamente essa. Ok? E a matriz de uma multiplicação de um escalar também funciona da mesma forma. É o alfa sai multiplicado pela matriz. Então, você pode, se você já tem essa matriz, basta multiplicar por alfa que você tem, tá certo? A matriz de alfa vezes o T1. Tá claro? Essa conta aqui é simples também de fazer. Deixa eu só fazer um esboço aqui rápido, deixar para vocês pensarem. Imagina que A seja V1, V2, Vn, a base de B. A base de B, certo? Imagina que B igual a W1, W2, WK, seja uma base de W. Como é que você encontra a matriz de T com relação a essas bases? Só lembrando que foi o que a gente fez, tá? Como é que a gente encontra isso? Aí é simples. Você calcula T de V1, ou seja, calcula T do primeiro elemento da base, e escreve ele como combinação linear desses caras. Tá certo? Então, vai aparecer aqui W1 mais W2 mais WK. Certo? Os coeficientes que aparecem aqui, eu vou arrumar ele assim. Alfa 1, alfa 2, 1, e assim por diante, alfa N 1, tá certo? Eu estou chamando dessa maneira para fazer aquela amarração. O segundo índice, se você olhar, ele está fixo, que é a coluna. É porque eu pego essa linha e coloco como coluna. Então, eu estou dizendo que isso aí vai ser a primeira coluna, tá certo? O primeiro índice, se você ver, ele está variando. Ele está mudando, está dizendo que é a linha. Esse cara é a primeira linha, está na primeira linha, esse cara está na segunda linha. Esse primeiro índice está ligado a esse índice, ó. 1, ó, 2, ó, certo? Aqui não é N não, né? Aqui é K. Certo? E é assim que você faz com todos os outros. Tá certo? Você pega o T de V2, e aí você escreve agora, tá certo? Alfa 1, 2, 1, né? Mais alfa 2, 2, W2, mais alfa K 2, WK. Observe que essa linha aqui vai virar
coluna. Tá certo? E assim por diante. Então, você vai prosseguir com isso até chegar no último. T, T de Vn. Então, isso vai ser alfa 1 N W1 mais alfa 2, isso, 2N W2 mais alfa KN WK. E a sua matriz, então, agora, a sua matriz A, o T, né, como a gente está chamando, a matriz T, relativamente às bases A e B, é essa matriz aí. Ou seja, você vai pegar alfa 1, alfa 2, alfa 1N, não, cadê? Tá aqui, esse cara aqui, K1, né? K1, K1. O outro vai ser alfa 2, né? Alfa 2, que é exatamente esse que está aqui, ó. 2 até o K2, né? Alfa, K2, e por aí vai, até você chegar nessa daqui, que é alfa 1N, alfa 2N e alfa KN. Observe que essa matriz tem quantas linhas? K. E quantas colunas? N. K por N. Se a gente voltar um pouquinho, qual é a dimensão de V? N. Qual é a dimensão de W? Então, a matriz, ó, é K, é a dimensão de chegada, que é K, tá certo? E N, que é a dimensão de partida. Perfeito? Então, K, a dimensão de chegada, que é a dimensão do W, vezes a dimensão do N. Então, essa é a matriz que a gente chama de matriz de T, perfeito? Se você fizer isso nesse teorema aqui, ó, ou seja, se a gente encontrar quem é a matriz dessa em relação à base, como é linear, essas coisas naturalmente vão abrir assim, tá certo? Se você fizer as contas, você vai encontrar exatamente essa matriz mais essa. É só fazer as contas, não tem muito o que fazer. Não vou. Isso aqui também. Como é que você acha cada matriz? Fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Bom, gente? Ok. Essa conta aqui eu já tinha justificado na aula passada. Mas, bom, vamos ver aqui com um exemplo como é que faz na prática. Tá bom? Posso, claro. Essa é o. Vamos pegar um exemplo para a gente ver como funciona e vamos fazer das duas formas. Vamos ver que as matrizes vão dar as mesmas, tá certo? Ou seja, eu vou fazer a demonstração na prática. Eu vou calcular lá com um exemplo particular, mas o que eu vou fazer no exemplo particular é que eu faria no exemplo, né, nesse genérico. Ou seja, fazer a mesma coisa. Mas para que vocês possam acompanhar o que é que a gente vai fazer. Então, não esqueça, você calcula T do elemento da primeira base e escreve com combinação NA, tá? Base de chegada, perfeito? Esses coeficientes você coloca como coluna. Então, e é importante que você tenha a ordem. Se a base está numa certa ordem, V1, V2, V3, o outro W1, você tem que fazer nessa ordem, tá certo? V1, V2
Então, V1 vai ser a primeira coluna, V2 vai ser a segunda coluna, você não pode trocar essa ordem. Você troca, você está fazendo a matriz de outra base. Então, quando a gente está usando matriz com relação à base, tem uma ordem nessa história. Se você troca a base, você troca duas linhas da matriz. Então, a matriz é outra, o operador é outro. Tá bom? Muito bem. Posso ir agora, cara? Posso? Pronto. Nada. Então, aqui tem um exemplo, dois exemplos, né? Eu tenho o T1, tá aqui, ó, e o T2. Vamos fazer o seguinte: vamos encontrar a matriz, tá certo? Vamos encontrar a matriz desses dois operadores. Ele manda encontrar em relação à base canônica de R3 e R2. Então, para facilitar a conta, é base canônica. Beleza? Então, vamos escrever aqui quem é o meu T1, né? Ó, o T1 de x, y, z é igual, tá aqui, ó, 3x menos y mais z e z menos 2x. Tá bom? Então, o que é que a gente faz? Nós calculamos o T1 do primeiro vetor da base canônica, que é quem? 1, 0, 0. Base canônica do R3. Tranquilo? Quanto dá esse resultado? É só substituir aqui. O x é 1 e o y é 0. Então, isso dá quanto? 3 e menos 2? Pronto. Bom, presta atenção. O T1 mora no R2, ó, a chegada. Então, o vetor é duas coordenadas. Tá bom? Então, tá certo aí? Bom, como a base é canônica, a gente já sabe que as coordenadas é essa aqui, não é mesmo? Não é assim? Ou seja, se você escrever isso como combinação da base canônica no R2, quem é que vai ser? Vai ser 3 vezes 1, 0, menos 2 vezes 0, 1. Perfeito? Ou seja, as coordenadas aqui da combinação é as coordenadas do vetor. Portanto, isso já é a primeira coluna da matriz, tá certo? Tá claro isso? Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa agora com o T de quem? Do 0, 1, 0, né? Dá quanto? Menos 1 e 0. Bom, isso dá menos 1 vezes 1, 0, não é? Mais 0 vezes. Portanto, encontramos a segunda coluna da matriz, perfeito? Agora, o que é que nós fazemos? Calculamos o T1 do terceiro vetor, que é o 0, 0, 1. Dá quanto isso? 1, 1. É isso? Portanto, isso aqui é 1 que multiplica 1, 0, mais 1 que multiplica 0, 1. Eu nem precisava escrever isso, porque eu já sei que as coordenadas é o próprio, portanto, a matriz de T com respeito às bases, ele chamou a canônica do R3 de A, foi? Não, de B, né? E C do R2. Então, a matriz relativamente às bases B e C é a seguinte matriz: 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Tranquilo? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente encontrei a matriz do T1 com relação às bases. Vou fazer a mesma coisa com o T2. Bom? Quem é o T2? Vamos ver. O T2 de x, y, z, como é que é a expressão da função?
x mais y e 3y menos 2z. Então, x mais y e 3y menos 2z. Feito? Então, se eu quero a matriz, eu repito o mesmo processo. Então, a gente vai lá, calcula o T2 de 1, 0, 0. Dá quanto? 1, 0, 0. Beleza? Portanto, esse vetor, eu já posso colocar ele direto como sendo a primeira coluna, né? Não vou nem escrever combinação linear, porque eu já sei que os coeficientes da combinação é a própria coordenada. Perfeito? Porque é a base canônica. Está claro isso? Ok. T2, 0, 1, 0. Dá quanto? 1, 3. Tá certo, gente? Portanto, é a segunda coluna? Segunda coluna. T2, 0, 0, 1. Dá quanto? 0. E quanto? Menos 2, né? Beleza. Quem é a matriz, então, de T2 com relação às bases B e C? Essa é a matriz 1, 0, 1, 3, 0, menos 2. Tranquilo? Agora, vamos pegar... não sei o que é que eu quero. T1 já calculei, T2 já calculei. Vamos calcular agora o seguinte. Quem é esse operador aqui? 2T, certo? 2T2. Isso a gente já sabe que isso é um operador também. De V em W. No nosso caso aqui, R3, né? R3 em R2. Como é que é a função? É assim. X, Y, Z. E levo em 2T2 aplicado a X, Y, Z. Pela definição, isso dá igual a 2 vezes T2 de X, Y, Z. Perfeito? Foi assim que a gente definiu o produto. Tranquilo? Essa foi a definição, quando você tem uma coisa disso. Agora, isso dá quanto, então? Isso dá 2. Esse cidadão aqui deu x menos y, foi? Como é que é T2? X mais y e 3y menos 2z. Então, x mais y e 3y menos 2z. Portanto, isso dá quanto? Isso dá 2x mais 2y e 6y menos 4z. Tá bom? Bom, resultado dessa continha aí é que o operador, desculpa, a transformação linear 2t aplicado a x, y, z, deu como resultado 2x mais 2y, 6y menos 4z. Feito? Vou fazer o seguinte agora. Como é que eu encontro a matriz, então, desse operador? Eu faço a mesma coisa. Vou calcular na base e vou escrever com combinação linear na outra base. Certo? Eu estou atrás da matriz do operador 2t, que era essa matriz, certo?
em relação às bases B e C, que são as canônicas. É isso que eu quero. Então, como é que eu faço? Pego o cara, 2T, aplico a 100, dá quanto? 2 e 0. Portanto, essa é a primeira coluna da matriz, tá certo? Muito bem. Pego novamente o operador 2T, desculpa, operador não, a transformação é a 2T, aplico 0, 1, 0, isso dá quanto? Quanto dá isso aqui? 2, 2 e 6. É isso? 2 e 6. Muito bem. Agora, a última coluna, 2T, eu vou aplicar o terceiro vetor. Dá quanto isso? 0 menos 4? 0 e menos 4. Porque fica, aqui é 0, por isso que deu 0, né? E aqui 0, e aqui é 1, então menos 4, a resposta está correta. Então, quem é a matriz? Vamos lá. Então, a matriz desse operador aqui, em relação às bases B e C, ela é a seguinte matriz. 2, 0, 2, 0, 2, 6 e 0, menos 4. Ok? Agora vamos voltar um pouquinho aqui, para a gente ver se a gente consegue identificar uma coisa. Cadê a matriz de T2? Vamos ver a matriz de T2. Está aqui, ó, tá vendo? Multiplica por 2 essa matriz. 2, 2, 0, 0, 6 menos 4, né? 2, 2, 0, 0, 6 menos 4. Ou seja, eu fiz a matriz do operador, ou seja, olhei para o operador 2 vezes T2 e calculei a matriz, e eu tinha calculado a matriz só do operador aqui, ó. O teorema dizia, na segunda parte, o teorema dizia o seguinte, ó. Quando você calcula a matriz do operador, é a mesma coisa do operador, né, multiplicado, alfa T1, é a mesma coisa que calcular a matriz do T e multiplicar por alfa. E nesse exemplo, a gente vê que isso verifica. Tá claro? Ou seja, quando eu multipliquei por 2, as matrizes deram a mesma. Tranquilo? Então, funciona, realmente. A demonstração é exatamente fazer essa conta no caso genérico. Faz a conta de uma, faz a conta de outra e olha, e as duas matrizes são iguais. Tranquilo? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a matriz desse operador aqui. E o que a gente vai observar é que a matriz desse operador, segundo lá o teorema, dá soma matriz desse, não é? Com esse menos duas vezes esse cidadão que está aqui. Tá bom? Então, vou calcular essa matriz aqui. Então, primeiro calcular o operador. Observe que as contas, o que eu estou dizendo é que se eu quisesse fazer essas contas, eu não precisaria fazer tudo isso, porque eu já tenho as informações lá. Usando o teorema, como eu já tenho a de T1 e de T2, eu tenho todas essas matrizes. Eu estou fazendo só para que eu fugir da demonstração do teorema, tá certo? Então, vamos ver quem seria a matriz, quem é a matriz do T1 menos 2T2, com relações a bases A e B, certo? É isso que eu quero. Aí a primeira coisa eu tenho que descobrir quem é esse cidadão. Então, quem é T1 menos 2T2 aplicado a x, y, z. A gente viu que, por definição, isso é T1 aplicado a x, y, z, menos duas vezes T2, x, y, z. Só substituir quem é isso, né? Quem é esse cara, quem lembra?
Eu não lembro. 3x menos y mais z menos 2x. Menos duas vezes x mais y, menos 2z. Pronto. É só fazer a continha aí e ver o que é que vai dar. Vai ficar, aqui vai ficar menos 2x, né? Então, 3x menos 2x, x, menos y menos 2y, menos 3y. E aqui fica mais z só? Ah, faltou o z. Isso, mais z. A outra fica 3y, né? É menos? Não, aqui não é z menos. Ah, menos 6. Desculpa. Opa, tem um 2 aqui, né? Então, menos 6y mais. Aqui vai ficar mais 4, né? E aqui mais um, mais 5z, menos 2x. Você quer dizer? Cinco z 5z, certo? E menos 2x. Pronto. Então tá aí, o que é que eu faço agora? Como eu tenho a transformação, aí eu repito o processo. Calculo o t de cada elemento da base e se a combinação linear do para encontrar a matriz. Perfeito? Então vamos lá. Quem é T1 menos 2, T2, aplicado ao vetor 1, 0, 0. Quanto dá isso? Vamos ver. Que dá 1, é que dá menos 2. Perfeito, gente? Beleza. Quem é T1 menos 2T2 é aplicado a 0, 1, 0. Menos 3 e menos 6. Ok, gente? E a última, que é T1 menos 2T2, aplicado ao último vetor da base, que é o 0, 0, 1. Quanto? 1 e 5. Portanto, a gente encontrou a matriz, né? A matriz, quem é essa matriz? Vou botar aqui embaixo. A matriz de T1 menos 2T2 em relação às bases B e C é a seguinte matriz. 1 menos 2, menos 3 e menos 6 é 1 e 5. Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Pega a T1. Cadê a T1? Já foi que eu fiz? Acho que eu pulei. Sente. Deixa eu só tirar isso aqui porque eu criei a página depois. Deixa eu tirar isso daqui. É,
Pessoal, T1 está aqui, tá certo? Eu vou. T1 é 3 menos 1, menos 2, 0 e 1. Isso aqui foi 3 menos 1, 1, menos 2. Vamos abrir aqui. A matriz de T1 foi 3 menos 2, a coluna é 3 menos 2, 3 menos 1, 0, 1, 1. Beleza. Qual foi a matriz de duas vezes a matriz de T2 na base BC? 2, 2, 0, 2, 6, 0 e menos 4. Soma essas duas coisas. É soma não, subtrai, né? Que é menos A. Subtrai. Quanto dá? A subtração 3 menos 2, 1, não? Ah, tá, ok, 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 ok. 1 menos 2, beleza. Menos 3, menos 6, 1 e 5. Certo? Isso tem a ver com a matriz que nós encontramos, será? Tá certo? Então, de fato, vale. Se você já tem a matriz, você não precisa fazer as contas. Você vai lá e faz. É isso que está valendo. Tá bom? Ok. A gente definiu, eu também falei nisso rapidamente na aula passada, mas vamos voltar um pouquinho aqui. A composição de transformações lineares, né? Que é igual à composição de função. Funciona do mesmo jeito. Tá certo? Você imagina que você tem um espaço vetorial U, aí você tem um espaço vetorial V, e você tem um espaço vetorial W. Aí você tem uma aplicação daqui. Uma aplicação que ele está chamando de F. Né? F de U em V. E você tem uma aplicação que ele está chamando de G de V em W. Se você tem isso, você consegue uma aplicação que ela vai diretamente de U para W, que é o que você chama de composta, tá certo? Nesse caso, a gente representa assim, G bola F. Como é que a gente define isso? Bom, isso é uma aplicação que vai de U para W. Portanto, eu tenho que aplicar isso a um U e a resposta tem que dar onde? Em W. Então, a definição dessa aplicação é muito simples. É do mesmo jeito que a gente faz com função, né? Ó, G bola F aplicada a U, por definição, a gente vai definir assim, ó, é G aplicado a F de U. Certo? É, Você vê que isso está bem definido, porque vamos pensar aqui. Você pega um U aqui, perfeito? É, a F pega esse U e leva num cara aqui, que é o F de U, certo?
Então, quando você aplica G a esse cara, esse f de u, ele vai cair aonde? Vai cair aqui. Ou seja, aqui vai estar o G aplicado ao f de u. Né? Ou seja, essa função pega esse e leva para cá. Então, essa definição faz a coisa realmente... Né? Isso aqui mora em W, né? Isso aqui, ó, pertence a W. Então, eu comecei com um cara que pertence a U e a resposta mora em W. Então, você define uma, uma aplicação. A pergunta é, será que essa aplicação é linear? Tá certo? A resposta é sim. Tá bom? A resposta é sim. Por quê? Ó, é fácil de você fazer isso. Se você pegar G bola F, a pergunta é linear? A resposta é óbvia que sim. Por quê? Como é que você faz para provar que é linear? Você pega G bola F, não é? E aplica a um certo 1 mais lambda 2. Mas qual é a definição? É G aplicado a F de 1 mais lambda 2. Certo? Mas a F é linear. Então, isso aqui se escreve de que forma? G, F de 1 mais lambda F de 2. Mas a G é linear também. Então, isso se escreve assim, ó. G aplicado a F de 1 mais lambda G aplicado a F de o 2. Ok? Mas quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Isso aqui é G bola F aplicado ao 1 mais lambda. E quem é isso aqui? G bola F aplicado ao 2, né? Ou seja, G bola F aplicado a 1 mais lambda o 2, deu G bola F aplicado a 1 mais lambda vezes G bola F aplicado ao 2. Ok? Então é linear. Então isso é uma forma de você construir aplicações lineares também. Ok? Muito bem. Bom, proposição, se F pertence a L de UV e G pertence a L de VW, a composta pertence a L de UW. A demonstração está feita aqui em cima. Está aqui, ó. Perfeito? Então, isso aqui é a demonstração. A composta, ó, a F vai de U para V, a G vai de V para W, e a outra, a composta, vai exatamente de U para W. Como é linear, a gente acabou de provar, ó, aqui em cima, essa proposição está ok. Então, a composta é uma aplicação linear. Esse teorema também, eu não vou fazer a demonstração dele, porque é repetir o processo que a gente fez agora há pouco, certo? Ou seja, o que é que a gente faz quando a gente tem 3 espaços setoriais, aí você tem as aplicações, uma de V em W, outra de W em U, e aí você faz a composta, você obtém uma de V em U, né? Tá certo? Aplica o T2, aplica o T1, vai de V em W, e depois aplica o T2, vai de WU, então você vai de V em U. Então isso aqui é uma transformação linear, e quando você quer a transposta, é exatamente o produto das matrizes. Preste atenção na ordem, tá? Na ordem das bases. É, porque você precisa, deixa eu só fazer uma figurinha aqui que talvez seja melhor. Tá bem claro isso.
Ó, a coisa está funcionando assim. Você tem V, aí você tem W e você tem U. Aí você tem a T1 aqui, ó. A T1 aqui. E a T2 aqui. Certo? Aí imagina que A é a base desse cara, B é a base desse e C é a base desse. Tá bom? Muito bem. Essa daqui, a matriz é T1 com relação a que bases? A, B. De A para B, em relação a essas duas bases. Essa daqui, ó, T2 é de B para C, em relação de B para C, certo? Aí o que é que o teorema diz? Se você quiser a matriz da composta, basta multiplicar essas duas matrizes. Ó, a matriz da composta, basta multiplicar pelas duas matrizes. Perfeito? Tranquilo, gente? Como é que faz essa conta? Do mesmo jeito que fez da soma. Aí tem que escrever a base, escrever o coeficiente, papapá, mesma coisa. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui no exemplo, tá? Para vocês verem como é que funciona. Vou fazer dos dois jeitos para mostrar que tá a mesma coisa. Um exemplo. Tá bom? Aqui eu tenho um S e tenho um T. Tem um S e tem um T. Então, vamos, vamos pegar aqui, ó. A função S, a função S é de R2, função S é de R2 para R3. Tá bom? O S de XY, o S de XY, ele é igual a quanto? Y, x menos y, y, x menos y e 2x mais 2y. 2x mais 2y. Bom, é, a base que ele está pegando é essa. Então a gente não vai ter aquela coisa confortável de ser a base canônica, né? Eu vou ter que encontrar os coeficientes, porque os coeficientes não vão ser as coordenadas do vetor. Eu vou calcular e vou ter que escrever com combinação linear e encontrar quem são essas combinações lineares, tá certo? Então o que é que a gente faz? Tá aqui a base, tá? Ele deu a base A. Ó. Então eu vou calcular S de 1, beleza? Quem é S de 1? 1, 0 e 4. Beleza? O que é que eu faço com esse cara? Eu escrevo combinação linear da. É... Bom, eu posso escolher a base que eu quiser, tá bom? Porque eu estou chegando aqui no R3, aí eu vou fazer o seguinte: vou pegar a base do R3 como a base canônica, tá? Perfeito? Então, eu não vou precisar fazer, fazer conta, porque, como é a base canônica, esses caras aqui vão ser os coeficientes. Eu pensei que ele tinha me dado outra base do R3 também, mas ele não me deu. Aí, eu malandramente escolhi a canônica, porque aí eu não preciso resolver o sistema. Tranquilo? Muito bem. Quanto é o S? O S de quem? Que é a segunda. Menos 1. Menos 1. 1. Vai dar quanto? 1, né? Menos 2 e 0.
Portanto, a matriz de S, a matriz desse separador S, com relação à base que ele chamou de A, eu vou chamar B, a canônica do R3, tá? Vai ser que matriz? Essa aqui, ó. 104, 104 e 1 menos 2, 0. Beleza, tá aqui. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa com outro operador. O outro operador vai de R3 para R2. Tá certo? É uma projeção, na verdade. T de R3 para o R2, pega XYZ e leva em T de XYZ igual a XY. Aí eu faço a mesma coisa. Quem é T de 1, 0, 0? Ele não deu a base do de partida, mas é o R3, eu vou pegar a canônica novamente, tá certo? Então, T de 1, 0, 0 dá quanto? Dá 1, 0. Não, você pode escolher qualquer base, ele não deu. A canônica é porque facilita a vida. Você quer fazer conta, pode escolher outra sem nenhum problema. Beleza? Bom, agora eu preciso pegar esse cara e escrever ele como combinação linear da base do outro lado. Ele disse que a base do R2 que ele está pegando é essa. Então, eu tenho que escrever como combinação linear dessa base. Tá claro, gente? Ou seja, isso vai ser A1 vezes 1 menos 1. É 1 menos 1? 1 e menos 1, né? 1 mais A2 menos 1. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a base que ele deu do R2 não é canônica. Se fosse a canônica, esses coeficientes seriam determinados, certo? Como a gente fez com o outro, né? O outro, a gente não... como a base era canônica, a gente sabe que as coordenadas são essas mesmo. Mas aqui não. Aqui a base é essa. Então eu tenho que resolver esse sistema e encontrar, tá certo? Quanto dá o sistemazinho aqui? A1, né? A1 menos A2 igual a 1. E A1 mais A2 igual a 0. É isso? Qual a solução desse sistema, então? A1 igual a menos A2, né? Então, A2 igual a menos meio. Aqui me dá que A2 igual a menos meio. E A1 igual a meio, né? Portanto, essas são a coluna da primeira matriz. A primeira coluna da matriz. Beleza? E vai repetir isso com os outros. Quem vai ser agora, então, T de 0, 1, 0. Pode falar. Como é que você soma dois vetores? Como é que você soma dois vetores? Uma coordenada e coordenada. Oh, perfeito, 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 perfeito. Dá quanto isso aqui? 0,1, né? 0,1. Está aqui, não? É XY. T de XYZ é XY. Então, 0,1. Perfeito? Novamente tem que fazer a mesma conta. Não tem como fugir, porque a base lá
não é a base canônica. Então, tem que escrever isso aqui como sendo um B1 vezes um mais B2 menos um. O sistema é o mesmo, cara. O que vai mudar é só esse lado aqui, né? Tá certo? O sistema é B1 menos B2 igual a zero e B1 mais B2 igual a menos um, não? A igual a 1. Perfeito? Aqui dá que B1 igual a B2, né? Quando você substituir isso aqui, você encontra que B2 é igual a meio. E aí, isso implica que B1 também é meio. Perfeito? Então, encontramos a, a segunda coluna. Terceira, T001. Dá quanto? 00? 00. E aí não tem, nem precisa fazer, né? Porque os coeficientes vão ser zero, perfeito? Portanto, quem é a matriz de T? Quem é a matriz? Quem é a matriz de T com relação a que base? R3. Então, a matriz de T com relação a CB é quem? Um meio, menos um meio, um meio e zero, zero. Beleza. Bom, é, segundo, segundo o teorema, veja bem, segundo o teorema, quando você for compor, achar essa composta aqui, tá certo? É simplesmente o produto das duas matrizes, perfeito? Ou seja, se a gente quisesse, não quisesse fazer conta, a gente ia dizer o seguinte, olha, a matriz de S bola T com respeito a A, quem é A? A é a do R2, né? Se eu for lá em cima, estou chamando de A do R2, tá? Chamei C aqui, mas era A, né? É, aqui é em A, tá? O R2 é o de chegada. E essa daqui, o S, AB. Perfeito. Então, segundo o teorema, isso aqui, ela simplesmente, você fazer o seguinte, pegar a matriz de S, tá certo? De A até B, e multiplicar pela matriz de T, de B até A. Certo? Vamos multiplicar aqui e a gente faz essa conta, a próxima conta, para ver se vai bater. Quem é essa matriz? Essa matriz aqui, como é que ela está? Na coluna, né? 104 e 1 menos 20, né? Então, 104, 104, menos 2 e 0. Vezes, e essa daqui está aqui acima da gente, está facilzinho.
1 meio, menos meio, 1 meio, 1 meio, 0, 0. Portanto, esse produto aí dá quanto? 0, 1, né? 1 e 0. 1 meio mais 1 meio é 1, pô. Primeira linha vezes primeira coluna dá o primeiro cara. Primeira linha vezes segunda coluna dá o segundo cara. Primeira linha vezes terceira. Não é assim que a gente multiplica a matriz? É isso? Ok. Agora o próximo dá quanto? 1. 1. Próximo, menos 1. E o próximo, 0. Pronto. Então, essa seria a matriz. Oi? Ah, essa ali. Qual a última linha? Ah, eu não multipliquei o 4, 0. Perfeito. Aí aqui vai ser quanto? 2. Vai ser 2 de novo. E aqui 0. Então seria isso, né? Pronto. Isso é exatamente a matriz de S, ok? Tranquilo, gente? Observe que tem que ser 3, porque a dimensão, né? Você começa com T aqui, ó. Então começa no R3 e termina com S. E o S termina no R3. Então, ele é uma aplicação de R3 e R3, né? Essa composta, tá claro? A matriz tem que ser uma matriz quadrada de R3, porque é 3 por 3. Não, aqui, ó. Aqui é assim, ó. A gente tem, a gente tem aqui assim, ó. Ó, presta atenção. R3, né? Aí a gente tem aqui para o R2, a gente tem a T. E depois a gente tem do R2 para o R3, a gente tem a S, né? A composta faz isso, que é S bola T, né? Você começa com a S, porque é que aplica primeiro, para depois começa com a T, porque é que aplica primeiro, né? Deve o contrário. Então, essa é a matriz na base A. Tranquilo? O teorema diz que, se eu tivesse feito a conta direto, aqui nós multiplicamos as matrizes. Se eu tivesse feito a conta direto, ia dar a mesma coisa. Vamos ver se isso é verdade. Tá bom? Vamos calcular quem é a aplicação S bola T. Né? Então, como é que é S bola T? Vamos calcular. S bola T aplicado a quem? X, Y, Z, né? Por definição, isso é S aplicado a T de X, Y, Z. Portanto, isso é S. Quem é T de X, Y, Z? Vamos ver quem é. Vamos ver quem é T de X, Y, Z. Eu não sei mais. XY é a projeção. Então, isso aqui dá XY. Perfeito? Agora, o que é que a S faz? Quando você aplica a S a XY, ela dá o quê? O que é que a S faz? Ó, dá Y
x menos y e 2x mais y, tá certo? Oi? Entendeu? Vou lhe achar agora. Ó, o teorema diz que se você calcular a matriz da composta, você pode fazer essa conta calculando a matriz dessa e multiplicando. Nesse exemplo, nós calculamos essa matriz, calculamos essa e multiplicamos, certo? E eu disse que por esse teorema era igual a isso. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta da marra aqui, para verificar que dá igual. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Vou calcular quem é essa transformação, fazer a mesma conta que a gente fez. Calcular P disso, escrever combinação NEA, para encontrar a matriz. E vai observar que a matriz vai dar igual. Tá claro? Só para a gente checar que o negócio realmente funciona. Tá certo? A demonstração é feita exatamente dessa forma. Ou seja, você faz um lado, faz o outro e observa que as matrizes são iguais. Tá bom? Tem quanto é que deu aqui, cara? Y, né? X menos Y e 2x mais 2y, eu acho. É isso? Pronto. Agora, o que é que a gente faz? Faz a mesma coisa. Calcula S bola T de 1, 0, 0. Dá quanto? 0, 1, 2. Tá certo? É... S bola T. Ah, S bola T dá quanto? Dá 1, menos 1. Pessoal, tudo tranquilo, gente? 2? Perfeito. Agora, dá quanto? Por que eu não fiz a combinação linear? Porque a base é a canônica do R3 lá que eu peguei, tá certo? Então, eu já sei que os coeficientes são esses, né? Então, quem é a matriz? Matriz de S, bola T, né? Seria essa matriz aqui. 0, 1, 2, 1, menos 1, 2. Tem alguma correlação com a matriz que a gente encontrou agora há pouco? Deveria ter. 0, 1, 0, 2, 2, 0. Perfeito? Então, essa conta, é óbvio, veja bem, gente. Essa conta, ela é mais fácil se você tiver as funções, fazer a conta de uma vez logo, encontrar quem é a função e encontrar a matriz da marra, do que fazer a conta duas vezes de um operador ou de outro para poder multiplicar. Mas se você já tiver essas matrizes por alguma razão, significa que você não precisa fazer mais a conta, é só multiplicar. Entende? É óbvio que nesse exemplo, por exemplo, qual foi o mais fácil? Foi a segunda. Mas imagine que você vem no exercício que no item A você encontrou a primeira matriz, no item B você encontrou a segunda, e no item 3 ele pediu esse. Tá certo? Você vai lá e multiplica as duas matrizes e tal. Beleza? Então, é nesse sentido que a gente pode usar o teorema para facilitar a vida. Tá bom? A demonstração do teorema é exatamente isso. O que é que muda? É que a aplicação é genérica, você vai ter uma base genérica, mas vai fazer exatamente isso. Você vê os coeficientes, para botar a matriz, e você vai checar que isso vai ser igual. Muito bem. Tem alguém morrendo aí, é?
Ok. Bom, a operação de composição, ela permite, entre aspas, você falar em potência de operador ou de transformação linear. Tá certo? Então, quando você pega, por exemplo, o espaço L de V, eu disse que era isso na última aula, isso aqui é T de V em V, tal que T é linear. Ou seja, é um operador linear, certo? Então, quando você fala, em vez de VW, é porque você tem uma transformação linear, o domínio e o condomínio são iguais. Ou seja, você tem um operador linear. Então, nesse caso, faz sentido você falar em potência de um operador, certo? Então, quem seria, por exemplo, t ao quadrado? T ao quadrado para a gente vai ser t composto com t, tá certo? Quem é t ao cubo? T composto com t, composto com t, e assim por diante, né? Então, t elevado a n, isso é t composto com t, composto, tá certo? Aqui, n vezes. Perfeito? T0, por definição, né, para a potência ficar fechadinha, a gente define t elevado a zero, por definição, como o operador identidade. Tá certo? Tá claro isso, gente? Isso é importante, hein? T0 é o operador identidade. E o T1, obviamente, é o T, né? Você não tem composição. T1 é T. Tá? Então, esses dois caras, a gente coloca esse adendo. Com isso, faz sentido T elevado a N para N maior ou igual que zero, tá certo? Inteiro, né? Positivo. Muito bem. Feito isso, a gente tem algumas coisas. A gente vai dizer que um operador é indepotente, tá certo? Se F2 for igual a F, ou seja, se você compor ele com ele mesmo e dá a própria função. F composta com F é a própria função, não muda. Tá certo? Isso é o que a gente chama de projeção. Se F ao quadrado for igual à identidade, tá certo? É um operador que ele chama de autorreflexivo. E se para algum n, tá certo? O Fn for operador nulo, ele é chamado de nilpotente, tá certo? Posso. Tem a ver com a matriz. Isso. É quando você multiplica ela n vezes e ela dá zero. É, é. Certo? Muito bem. Deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui. É, aqui isso aqui está errado, porque como ele está falando da projeção, aqui tem que ser zero. Aqui, ó. Certo? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, se você pegar o operador. É, deixa eu botar mais uma paginazinha aqui. Deixa eu só escrever aqui uma coisa.
Ó, T de R2 em R2, que pega XY e leva em T de XY igual a X0, certo? O que é que você faz com esse ponto? Você projeta, qualquer ponto que você pegar, você projeta ele no eixo X, tá bom? Ou seja, se você está lá no R2, ó, lá no R2, o que é que essa função faz? Ela pega um vetor qualquer e a imagem dela é você projetar isso aqui. Ou seja, a imagem dela está aqui. Então, se esse cara é um XY, esse é o T de XY. Ela projetou, certo? Volta ontem, você quer que eu volte? Idempotente é isso, é, ele é autorreflexivo. Não porque não dá F, né? Deu I. Ah, sim. Aí, ok. Ah, sim. Pega essa função aqui. Observe o que é que acontece se você compor ela com ela mesma. Então, vamos lá. Pega T, composto com T. Vamos lá, pessoal. XY. Opa. Isso é o quê? T aplicado a T de XY, né? Não é assim a definição? Agora, isso é igual a T. Quem é T de XY? X0. Tá certo? Isso aqui é igual a quanto? X0. Mas, mas isso aqui é quem? T de XY, né? Ou seja, a composta, que é T2, ó, T2 aplicada a XY é igual a T de XY. Então, toda projeção tem essa propriedade. Aqui eu projetei no eixo X, né? Mas eu podia projetar no eixo Y. Se você pegar no R3, por exemplo, e você projetar no plano, você pega XYZ e leva em XY, por exemplo. Projetou no plano XY. Se você compor ela, ela vai dar ela própria. Toda projeção tem essa propriedade, certo? É, se você pegar uma matriz desse jeito, ó, pega a matriz A igual a 0, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, certo? Se você pegar A ao quadrado, vamos ver quanto é que dá ao quadrado. Bom, como é que a gente multiplica a matriz? Multiplica a linha por coluna, né? Então, veja, quando você multiplicar essa linha por essa, vai dar zero aqui, não vai? Zero. Essa linha por essa também dá zero. É isso? Essa linha por essa, 2. Beleza? Essa linha pela primeira, zero. Essa linha por essa, zero. Essa linha por essa, zero. A última, zero, 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 zero. Certo? Agora faça a 3. Zero, 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 zero,
0, 0, 0. Ela é nipotente e a ordem dela é quanto? 3. Certo? A matriz triangular, toda matriz triangular, essa aqui é a matriz triangular. O que é uma matriz triangular? É quando abaixo a diagonal e abaixo da diagonal é tudo zero. Ela vai ser nilpotente. Então, se você passar uma linha aqui, ó, isso aqui é triangular e tudo é zero. Então, você conta assim, ó, tá certo? Você precisa de 2 mais 1 para zerar, certo? Aqui você tinha duas linhas paralelas à diagonal, você precisa de mais uma para zerar. Então, quando eu fiz a 2, ó, não zerou. Mas quando eu fui para 3, tá certo? Zerou. Sim, sim, sim. Ok? Muito bem. O, é, a diagonal tem que ser zero. Oi? Sim, sim, sim. Ah, não. Não, se ela for triangular, tanto faz. Qualquer uma das diagonais, triangular, sim, sim, sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa aqui, ó, esse exemplo aqui, se você calcular A4, vai dar zero, certo? Porque aqui tem ó, uma linha paralela, duas, três. Precisa de 3 mais um. Ok? Bom, é, o que é interessante nessas coisas todas? Vou fazer um link agora com a transformação linear, tá certo? Porque a gente vai chegar num momento que toda transformação linear pode ser representada por uma matriz, tá certo? E a gente faz um link. O que é um operador linear nilpotente? Vai ser um operador linear que existe uma base, tá certo? Tá? Onde você representa ele por uma matriz que é nilpotente, certo? E o operador nilpotente também vai ter essa propriedade. Quando você calcular ele, compor ele n vezes, ele vai dar o operador nulo, certo? A gente vai fazer esse link rápido. Aqui está uma transformação dada por uma matriz, né? Tá certo? E aí ele diz ó, que o T4 é zero, né? Ah, sim, tem. Tem. Quando a gente falar em autovalores e autovetores, a gente chega a essa coisa, viu? Ok. Olhe, o link aqui, o link aqui é o seguinte. Vocês observam que a gente definiu esse espaço. Vocês sabem o que é esse espaço aqui, ó? Isso é o espaço das transformações lineares de V em W. Perfeito? É, esse espaço aqui, vocês sabem o que é, ó? Isso é o espaço das matrizes, né? Então, veja bem. Veja bem. Eu tenho aqui o L de V em W. E do lado de cá, eu tenho o espaço das matrizes M por N sobre R.
Beleza? E imagina que a dimensão de V é N e a dimensão de W é M, tá? Então você tem isso aqui. O teorema está dizendo o seguinte, cara. Esses dois espaços são isomorfos. Ok? Você sabe o que é que significa esses espaços isomorfos? Existe um isomorfismo. O isomorfismo é o quê? Uma transformação linear objetiva. Tá certo? Então veja bem que coisa importante. Quando você diz que esses dois espaços são isomorfos, você fala que havia uma abjeção. Quem é um elemento desse cara aqui? Quem é um elemento desse cara? Ah, isso é uma certa T. Então você está associando uma certa T a uma matriz no lado de cá, tá certo? Porque isso aqui é um espaço de matriz. Ou seja, você associa a uma matriz aqui. Então, aqui começa a ligação de tanto faz a gente trabalhar com a transformação como com a matriz, por conta desse isomorfismo. Tá certo? E ele diz como é que é o isomorfismo. Ó, ele diz como é que é o isomorfismo. Ele diz, olha, ele pega o T e leva aonde? A matriz de T, que a gente já sabe como calcula, em relação à base B1 e B2. Quem é B1? B1 é a base de V, tá certo? A B1 é base de V e B2 é base de W. Ok? É, como é que eu faço para mostrar que isso é um isomorfismo? Aí eu vou ter que mostrar que essa aplicação é injetora, perfeito? E vou ter que mostrar que ela é sobreinjetora. A injetividade aqui é simples. A sobreinjetividade, a gente tem um pouquinho mais de trabalho, mas também é simples. Eu vou deixar para vocês olharem lá nas notas. Tá bom? Mas o que é importante aqui? Quando você tem dois espaços isomorfos, isso significa dizer que as propriedades que você tem em um, elas são levadas no outro de forma natural pelo isomorfismo. Ou seja, trabalhar com T ou trabalhar com essa matriz é a mesma coisa. Tá certo? Então, isso aqui, na verdade, é o pulo do gato para se estudar álgebra linear. Por quê? Porque a gente vai, a partir de agora, quando a gente vai definir algumas coisas, quando a gente fala em autovalores e autovetores, a gente sempre vai usar a matriz. Por quê? Porque a matriz é mais fácil de você fazer conta, matriz você sabe calcular determinante, entendeu? Então, a gente vai usar esse resultado, tá certo? A conta aqui não é difícil de você mostrar que isso é isomorfismo. O que é que você vai ter que mostrar? Que é linear. A linear a gente já mostrou. Porque quando você pega dois caras aqui, tá certo? Você leva na soma das matrizes, lembra? A linearidade sai na tapa, tá certo? Agora, que o núcleo é o zero, aí tem que fazer uma continha que também é bem facilzinho. E que essa objetiva aí é um pouquinho mais delicado, mas dá para se fazer essa conta também, tá bom? Então, vou usar isso como fato dado e vamos fazer conta, beleza? Então, a gente vai começar a falar em autovalores, autovetores. 6h43. Eu vou parar agora e a gente volta às 17 horas. Para não parar, começar isso e seguir de forma mais contínua nesse pedaço. Tá bom? Então, 13 minutos aí para vocês relaxarem um pouco. Agora começa a algenear. Pessoal de casa, às 17 horas nós voltamos, viu?